Acabou a primeira fase do Paulistão, Palmeiras classificado, pega o Capivariano nas quartas de final, está aí na liderança do Campeonato Brasileiro, mas está tudo bem? Você está convencido, está tranquilo de que esse time pode sim conquistar coisas grandes em 2026? Eu estou, mas com um pé atrás ainda, e vamos analisar aqui nesse vídeo os 40 dias de 2026, o que deu certo, o que precisa melhorar para a sequência da temporada. E tem problema sério que a diretoria precisa trabalhar e precisa resolver. Afinal de contas, o Palmeiras hoje é sim um time desequilibrado e vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, sem antes, claro, relembrar vocês que esse canal é patrocinado pela Bet Nacional, a melhor bet do mercado, a mais confiável. E ontem, por incrível que pareça, coloquei um empatezinho. Achei que o Palmeiras ia empatar com o Guarani. Apostei lá no Fala Rival numa vitória, mas quando eu vi a escalação, corri, fiz minha fezinha, sempre colocando um pouquinho lá na Bet Nacional. Essa é a recomendação para vocês e me dei bem. Beleza? Então baixa o aplicativo da Bet Nacional, aponta a câmera do seu celular para o QR Code. Sempre lembrando, jogar com responsabilidade para maiores de 18 anos, beleza? Gente, vamos falar mais sobre esse Palmeiras que terminou na segunda colocação do Campeonato Paulista. Foram 8 jogos, 5 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 8 gols marcados e 7 gols sofridos. E é justamente esse o ponto que eu vou analisar aqui hoje. O Palmeiras é um time desequilibrado ainda. Por que o Palmeiras é um time desequilibrado, Felipe? Porque o Palmeiras joga de forma exposta. É um time defensivamente exposto. Por que é um time exposto? Porque não tem proteção à área. Falei ontem lá nas minhas redes sociais, comentei aqui também na aba de posts do canal. O Carlos Miguel, fato, ele ainda é um goleiro inseguro. Muita gente criticando ontem pelo gol sofrido, mas pouca gente presta atenção na movimentação dos jogadores, no erro dos jogadores ali. Por quê? O Guarani chuta 2 vezes de fora da área, o Carlos Miguel rebate o primeiro, rebate o segundo, e aí sobra no rebote pro Luca fazer 1-0 pro Guarani. Num jogo, tá? Que pra mim não simboliza muito, mas esse gol ele ratifica o que foram esses 40 dias de trabalho do Abel. Um time exposto, um time que não defende a frente da área. Por quê? Porque não tem um camisa 5. E são 40 dias que a diretoria não resolveu essa questão. Outro ponto, zaga. O Palmeiras está aí avançando nas negociações com o Nino, uma novela insuportável com o jogador do Zenit, uma negociação, claro, muito difícil com os russos e tudo mais. Porém, você vê uma inércia da diretoria em resolver as lacunas do time. Trouxe o John Arias, excelente contratação, elogio demais aí, finalmente. Tem que reconhecer, trouxe o cara, uma negociação difícil, o Palmeiras pagou alto, bacana, legal, ponto para a diretoria. Agora, as principais lacunas do elenco não eram onde foi reforçado com o John Arias. As principais lacunas do elenco para a temporada de 26 eram camisa 5 e zagueiro. Bruno Fux, acho muito bom jogador com bola no pé, mas zagueiro também tem que saber defender. E o Fux não é esse jogador. O Fux, quando precisa zagueirar, como diz no linguajar da bola, ele é fraco. Ele deixa a desejar, ele é um zagueiro comum. O Murilo é melhor que ele, quando está fisicamente bem. O Palmeiras ainda tem esse elenco que eu já falei aqui, limitado, mas muita gente não vai falar isso. Eu tenho visto por aí várias análises sobre o Palmeiras, não quero ficar também opinando sobre o trabalho de todo mundo, mas me incomoda, já falei aqui, incomoda. A agenda positiva, de vender para o torcedor uma narrativa de que tá tudo bem, não tá. Porque, gente, é fácil criticar quando as coisas dão errado. Mas são poucos que criticam quando você olha na tabela e vê, o Palmeiras é líder. O Palmeiras terminou na vice-colocação do Campeonato Paulista. O Palmeiras ganhou os 3 clássicos esse ano.
Mas eu não me contento com isso e acho que o torcedor com senso crítico mais apurado não deveria também se contentar. Afinal de contas, o elenco e o treinador podem mais. Eu não seria louco de estar aqui cobrando se o teto do Palmeiras tivesse sido atingido. Óbvio, ninguém vai atingir o teto num ano que estamos no segundo mês. Porém, você olha para dentro de campo e vê problemas sérios. O gol que o Palmeiras toma ontem do Guarani é um exemplo disso. Um goleiro inseguro. 2, uma frente da área que não é protegida. E isso acontece desde o ano passado. O Palmeiras tem um seríssimo problema na sua cabeça de área. A falta de um jogador que proteja bem aquele setor. E mais uma vez, aí eu critico o técnico. Começou a temporada dando oportunidades para Larsson e principalmente o garoto que já falamos aqui, gravei um vídeo no início do ano mostrando as qualidades dele, como ele é bem referendado e tudo mais, o potencial absurdo, tanto que o Palmeiras está aí prestes a renovar o seu contrato, que é o garoto Luiz Pacheco, que é volante 5 de origem. E quando foi acionado no time titular, jogando as primeiras partidas do Campeonato Paulista, respondeu muito bem. E o que aconteceu com o garoto? Foi afundado no banco de reservas pro horrível do Emiliano Martinez receber chances contra Novo Horizontino, que o Palmeiras tomou 4, e contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que o Palmeiras perdeu também, não jogando nada. E ontem, num jogo que, última rodada da primeira fase, tudo mais, Guarani, 8h30 da noite, põe o moleque pra jogar, velho. Põe o moleque pra pegar cancha, pra pegar a rodagem, pra pegar confiança, mas não, tem que pôr o Emiliano Martinez, que foi uma contratação sim pedida pelo Abel Ferreira. E o que faremos com esse jogador? Responda, Abel. Algum repórter, pelo amor de Deus, pergunte ao treinador o porquê da insistência com esse jogador à frente da posição que é uma lacuna hoje no elenco do Palmeiras, que é a cabeça de área. E ninguém questiona. E o cara continua recebendo chances. E é um jogador que, assim, não tem capacidade de jogar no Palmeiras, ainda mais que é um jogador lento, é um jogador burocrático e é um jogador que não se encaixa no esquema de marcação do Palmeiras, que é um esquema de perseguições individuais, porque ele não tem velocidade para acompanhar os adversários. E ele segue sendo escalado e tendo chances. E ninguém questiona. E o moleque que tem potencial para ser o 5, para pelo menos preencher essa lacuna enquanto não vem o jogador que o Palmeiras quer, que é o Fabinho, no meio do ano, ao menos dá chance pro moleque. Mas o treinador opta por seguir assim. Então, você olha para a tabela, você olha para o desempenho do Palmeiras. Eu até selecionei aqui no site o Gol. Campeonato Paulista, o Palmeiras ficou em segundo lugar, venceu os 3 clássicos, ótimo. Mas aí você olha, 8 gols marcados, 7 gols sofridos. Campeonato Brasileiro, 10 marcados e 4 sofridos em 3 jogos. E aí você olha o retrospecto no ano, 18 gols marcados e 11 gols sofridos. São muitos gols sofridos. O Palmeiras cede muitas chances aos adversários. Não foi nem o caso de ontem. Ontem o Palmeiras massacrou o Guarani, jogou, foi pra cima. Enfim, tomou o gol cedo ali nos 7 minutos, mas depois empilhou chances. O Vitor Roque não estava numa noite muito feliz, perdeu algumas chances ali embaixo do gol. O goleiro dos caras fez uma grande partida. Mas o problema do Palmeiras não é o ataque. Tá longe de ser o Flaco Lopes um grande destaque nesse início de ano. 10 jogos, 5 gols, 3 assistências, 3 gols em clássicos, gol no Campeonato Brasileiro. Bacana. Bacana, legal, ótimo. Flaco, não criticarei o Flaco aqui. Não criticarei. Vitor Roque também não. Acredito muito no potencial. Jogador que se doa, que se mata, justifica o quanto ganha. Pra ele não tem bola perdida. Acredita em todas. É isso que a gente quer ver. Tem o Arias vindo aí. O Alan. Marlon, Andreas. Ótimo. Inclusive o time titular que o Abel tem mandado a campo é um time sem camisa 5.
E eu falo aqui, imagina um time com Andreas e Marlon com camisa 5. Você liberando esses caras para a fase ofensiva. O quanto vai melhorar o time do Palmeiras. E o Abel sequer testou essa formação. Que para mim também é um erro. Mas o considerado time titular do Palmeiras, com Carlos Miguel, Kelvin, Gomes, Murilo, Piquerez, Marlon, Andreas, Alain, Maurício, Flaco e Vitor Roque, esse time que já está na cabeça do torcedor, que o torcedor já consegue escalar aqui como eu de cabeça, esse time performou legal com bola. Eu elogio aqui. É um time que tem proposto jogar um futebol diferente. Um futebol que nós cobramos. Um futebol que respeite a característica do elenco. Característica de toque de bola, de passe, de transição. Um time que está evoluindo nisso. Eu reconheço sim. O time está se ajeitando para evitar os chutões, evitar se livrar da bola, ter um pouco mais de paciência com ela no pé. Eu reconheço isso. Acho excelente. Acho que esse é o caminho. Tem que seguir nisso, porque é a característica desse time, desses jogadores. E aqueles chutões no início da temporada, no início do ano, nos primeiros jogos do Paulista, irritavam demais. No jogo contra o Atlético também, a gente viu muito esse tipo de chutão. E eles têm diminuído a cada jogo. Ótimo, ponto positivo, copo meio cheio. Agora, o copo meio vazio é o desequilíbrio defensivo. E eu tenho visto muita gente olhando só pro lado positivo. Desculpa, gente. Esse canal não vai ser assim. Eu não vou olhar só pro que é bom. Eu vou olhar pros dois lados. Eu vou olhar pro positivo e vou olhar pro negativo. Eu acho que isso é o mais próximo de uma análise ponderada. Óbvio que eu já me excedi aqui, já gritei, já perdi a cabeça, já gravei aqui na ânsia depois de um resultado negativo. Já olhei pro trabalho do Abel e não acreditei mais. Inclusive tenho várias reticências ao trabalho dele. Há justamente esse tipo de falta de coerência na escolha de alguns jogadores. E seguirei nessa linha. Se você se identifica, se você gosta, deixa o seu like, deixa o seu hype, se inscreva, compartilhe o canal com seus amigos. O cara lá analisa legal. Inclusive, chegando aos 15 mil inscritos, vou fazer um grupo para você que virar membro do canal poder participar desse grupo, contribuir, ajudar aqui no crescimento e tudo mais, pra gente trocar ideia também nas redes sociais, falando de Palmeiras. Podem sugerir pautas, vídeos que vocês gostariam que eu gravasse aqui com meus amigos, com o Renan, com o Guide, que sempre participaram aqui comigo, outras pessoas, quem eu poderia trazer para entrevistar também. Quero fazer esse tipo de conteúdo aqui no canal, como eu fiz com o Canedo, analisando o Arias, como eu fiz com o TF, analisando a chegada do Marlon Freitas, enfim, outros caras que são meus amigos aí da imprensa, que torcem para outros times, que tem canais segmentados, enfim, muita coisa legal esse ano ainda. Mas seguirei com a minha linha de raciocínio, com o meu sarrafo de cobrança. Porque eu vejo muita gente, ganhou do Inter, nossa, que maravilha, gente, não. É um time novo. É um time que foi reformulado em 2025 e está reformulando em 26 de novo. Isso é um erro de trajetória, é um erro de rota dessa diretoria. Trouxe o Arias, meu Deus. Bacana, ótima contratação. Excelente. Vou estar lá no Allianz gritando o nome dele, torcendo muito para que dê certo. Mas eu sempre seguirei olhando também para as coisas que derem errado e vou falar. Eu vejo palmeirense, mas tem muito palmeirense e também só vê coisa errada. Não, cara, é o jeito de analisar futebol, cara. Nem tanto ao céu, nem tanta terra, ponto. Achar uma linha de equilíbrio. Essa linha é muito tênue, eu sei, mas ela é preciso ser equilibrada a todo momento. E aí você olha para os números, e os números dizem exatamente isso. O Palmeiras em 40 dias de 2026 ainda é um time desequilibrado, defensivamente exposto. Pontos positivos: Flaco, Andreas, Marlon, excelente contratação. Gomes, começo de ano muito bom. Vitor Roque tá pegando mais ritmo de jogo, mais confiança. Também vai evoluir, óbvio, porque é muito bom jogador. Foi o melhor jogador do Palmeiras em 2025. Andreas Pereira, muito bom. Agora, defensivamente, como um todo, Carlos Miguel não passa segurança ainda. Pra mim, não passa segurança.
E falta justamente a porra de um camisa 5, para dizer o português claro. E é isso, seguiremos com essa linha de raciocínio e quero saber de vocês aí se vocês concordam. 40 dias de trabalho, primeira fase de Paulistão encerrada, Palmeiras venceu os 3 clássicos, tomou uma goleada, mas oscilou demais e ainda assim um mérito, tá? Para encerrar aqui, para os que dizem que eu cobro demais, um mérito desse trabalho do Abel, não só esse recorte de 40 dias em 2026, mas ao longo de todo o seu trabalho à frente do Palmeiras, é manter o Palmeiras competitivo. Mesmo sem jogar muitas vezes bem, o Palmeiras está lá, primeiro lugar do Brasileiro, segundo lugar do Campeonato Paulista, 3 vitórias em clássicos. O time, mesmo com todos esses problemas que eu elenquei aqui, com esse desequilíbrio, o time se mantém competitivo. Isso sim é um mérito do treinador do Palmeiras. Beleza? Então, deixa o seu like, deixa o seu hype e comenta aí embaixo o que você achou desses primeiros 40 dias do Palmeiras em 2026. Concorda comigo? É um time desequilibrado ainda? É a defesa que todo mundo passa? Não, eu estou exagerando. Não, Felipe, não é bem por aí. Comenta aí embaixo. Leio o comentário de todos vocês, respondo muitos. E é isso. Demorou? Tamo junto, grande abraço. E avante palestra. Demos sorte, hein? Vamos pegar o Capivariano. Tomara que o Palmeiras faça jus e passe do Capivariano, pelo amor de Deus. Tamo junto, valeu.